Muito boa tarde, minha gente. Estamos aqui mais uma vez no sítio Bom Jesus, que vocês já conhecem, nesse lugar maravilhoso. E como eu já disse outras vezes, toda vez que venho aqui gosto de gravar um pequeno vídeo, fazendo uma pequena reflexão da palavra de Deus. E hoje eu escolhi a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 até o 10. E ele já começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra de Deus, texto maravilhoso, com algumas aplicações que nós podemos fazer muito interessantes. E Paulo já nos adverte que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E nós andávamos segundo os nossos próprios caminhos, segundo os desejos e as inclinações da carne, do mundo, as inclinações e as tendências que nós naturalmente carregamos conosco, e sob o domínio do príncipe deste mundo. Ele continua dizendo que nós éramos filhos da desobediência. Pertencíamos a esse grupo. Andávamos segundo a carne. Mas Deus, na sua misericórdia e pelo amor dele, nos deu vida em Cristo e nos deu salvação pela graça. Nós estávamos mortos e é como se Cristo nos houvesse ressuscitado e nos exaltou. E fez isso para quê? Aí ele nos ensina e ele nos mostra para quê? Para mostrar a suprema riqueza da graça. Então veja que interessante o texto. Primeiro, estávamos jogados neste mundo, andando segundo as nossas próprias tendências pecaminosas, segundo a carne, segundo o príncipe deste mundo. Mas pela graça, Jesus nos salvou e nos ressuscitou para uma nova vida. E ele diz agora, para sermos a mostra da suprema graça de Cristo, da suprema graça de Deus. Mostrar a riqueza da graça de Deus. E ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é pelo que fazemos, mas é pela graça de Deus, por esse dom que nós não merecemos. E não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. E claro, quais éramos nossas obras antes de conhecermos a Cristo? O próprio texto diz que andávamos segundo as nossas próprias tendências. Mas agora que conhecemos Cristo, temos que andar na novidade de vida para a qual ele nos ressuscitou, mostrando
como é grande a graça de Deus na nossa vida. Por isso ele diz que não é de obras para que ninguém se glorie. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que ele já preparou antecipadamente para que andássemos nessas obras, para que fizéssemos isso. Então, minha gente, não adianta a gente dizer que tem Cristo, que conheceu a Deus, que vive uma vida agora religiosa. Isso é muito, inclusive, perigoso, né? Porque muitos se escondem por trás da máscara religiosa, mas esquecem de mostrar para todos a graça de Deus atuando na vida. Nós precisamos ser pessoas bondosas, pessoas éticas, pessoas justas, pessoas que realmente reflitam e mostrem para os outros a graça de Cristo operando em nós. Porque para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos salvou, para isso Ele nos ressuscitou, para andarmos nas boas obras que Ele já havia preparado antecipadamente. E aí a gente lembra de Gálatas 5. Em Gálatas 5, Paulo narra a luta entre a carne e o espírito. E ele diz que nós vivemos esse dilema, mas ele diz e nos aconselha em Gálatas 5 que nós devemos andar em espírito, porque jamais satisfaremos os desejos da carne. Então pense nisso, ande com Cristo, mostre neste mundo a graça de Cristo atuando em você e seja uma bênção onde você estiver, para as pessoas, para a sua família, para a comunidade, para a sua rua, para a sua cidade, a sua escola, o seu trabalho, o seu país. E viva segundo o Espírito, ande em Espírito e cumpra as obras que Jesus já deixou destinadas para andarmos nela. Bênçãos de Deus para você e um bom final de semana. Aliás, uma boa semana, porque estamos já começando a nova semana. Bênçãos de Deus, tudo de bom.